Olá pessoal, paz seja convosco, boa noite ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está acompanhando a nossa escola de crescimento online. E você já sabe que esta escola tem o propósito de trazer conteúdo bíblico para nós. Sabe, é muito importante que você, cristão, tenha conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, é claro, não é tão fácil você conhecê-la, é um livro extenso, por vezes até complexo, mas é importante, é necessário que a gente se dedique o máximo a conhecer a palavra. E a gente vai passar a vida inteira neste mundo, nesta terra, conhecendo a palavra e não a conheceremos na sua plenitude, mas temos que continuar sempre crescendo no conhecimento, na maturidade, avançando na palavra de Deus. E hoje, a nossa aula é sobre 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulos 1 e 2. Então, hoje, como eu estou só, não é uma conversa, um bate-papo, eu quero ir lendo o texto com vocês e, à medida que a gente vai lendo, a gente vai comentando o que Paulo escreveu. É importante, então, que você abra a sua Bíblia aí, já abre logo aí, 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai lendo junto, lendo e comentando o 1 e o 2. Mas antes de começar aqui a nossa leitura de 2 Timóteo, eu quero fazer uma introdução. Paulo estava por volta ali do ano, estima-se que seja o ano 67 depois de Cristo, e Paulo estava agora no final da sua vida. Sabe aquela história que quando alguém está à beira da morte, todo mundo quer ouvir o que essa pessoa tem a dizer, porque geralmente são palavras de profundidade, de sabedoria, de experiência? Era esse o caso de Paulo. É diferente o tom da segunda carta do tom da primeira carta. É uma carta mais pessoal. Paulo fala mais de questões íntimas, de sentimentos, de decepções, mas também de expectativas, daquilo que ele esperava, que estava o aguardando, que ele tinha certeza que estava o aguardando depois da sua morte terrena, física. Então Paulo vai escrever a Timóteo falando como que para um amigo sobre o que ele passava e ao mesmo tempo fortalecendo a fé do seu filho, do seu auxiliar, que agora já era um líder proeminente. Tá certo? Então, este é o contexto. Detalhe, Paulo escreveu da cadeia, ele estava preso. Então ele vai usar essa expressão, essa comparação, melhor dizendo, de prisioneiro, justamente porque ele estava preso. Então esse é o fim da vida de Paulo, preso. Possivelmente esta é a última carta que Paulo escreve, a segunda carta a Timóteo. Então vamos lá, vamos começar aqui na apresentação, versículo 1. A gente vai lendo e parando, comentando, e assim a gente vai. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está aqui dando uma palavra a Timóteo para encorajá-lo naquele momento difícil que todos eles estavam passando. Porque imagine você, o líder, a referência, né? Paulo era o ícone da igreja cristã da época. E de repente ele está preso e todo o contexto da sua prisão indica que o seu final será a morte e que esse final está perto. Então imagine, a igreja estava preocupada, estava alarmada. O líder jovem, de sucesso, mas jovem ainda, Timóteo, certamente estava também um pouco perdido. E talvez até, de certa forma, amedrontado diante do que estava acontecendo. Né? Porque quando o líder é preso, porque estava pregando, todos que estão pregando pensam, será que eu sou o próximo? Será que eu, que também sou uma liderança da igreja cristã, vou ter o mesmo fim? Enfim, aqueles sentimentos humanos, né, normais, naturais. E Paulo vai dizer para ele assim, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, é importante encarar os momentos de dor, de aflição, de angústia, de sofrimento, com coragem. Vida cristã, meus irmãos, em página nenhuma da Bíblia está escrito que será fácil. Será uma vida de vitórias, conquistas, certamente, mas de muitas lutas, de algumas frustrações, de algumas decepções. Mas em tudo isso, tribulações, provações, dificuldades, a exortação de Paulo é: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 3 palavras tão importantes para nós. O poder do cristão está no seu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho o poder da paz de Deus. O amor também está baseado nessa relação, porque é o Espírito Santo quem derrama em nossos corações o amor. E o equilíbrio, que é o que não permite com que eu viva em extremos. Uma hora muito animado e determinado, outra hora totalmente desanimado e querendo largar tudo. Não, a vida cristã é uma vida de equilíbrio. É uma vida baseada no amor. E é uma vida sustentada pelo poder de Deus. Na sequência aqui, portanto, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele. Está vendo ele fazendo menção à sua prisão. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez aqui, agora na segunda carta a Timóteo, reafirmando que tudo que nós somos em Cristo não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus, que segundo ele aqui, nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A graça, ela não é um plano B de Deus. A graça é a maneira com a qual Deus lida com a sua criação. Então, a graça nos foi preparada desde os tempos eternos. Seguindo, no versículo 10,
sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia! Está aqui a afirmação de Paulo, né, que nos dá segurança de que uma vez em Cristo, a morte não pode contra nós. Imortalidade por meio do Evangelho. Né? Ele tornou inoperante a morte, ou seja, a morte não tem poder sobre nós. Ah, pastor, mas por que então nós morremos? Porque o que Paulo está dizendo é que o que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. Jesus, enquanto homem, passou pela morte física, mas a morte foi inoperante sobre ele. A morte não pôde conter a sua imortalidade e Jesus ressuscitou. Nós também experimentaremos como Jesus no momento em que ocorrer a volta de Cristo, nós seremos levados vivos em corpo de glória para habitar e viver a eternidade com o nosso Deus. Seguindo, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Irmãos, quero chamar a atenção aqui para essa afirmação de Paulo. Quando ele diz, eu sei em quem tenho crido. Será que nós sabemos em quem nós temos crido? Será que está claro para nós quem é o Deus a quem nós servimos? Porque eu quero aqui expressar uma preocupação que eu tenho nos dias de hoje. Quando eu olho para algumas pessoas que estão na igreja, mas por qualquer motivo elas são abaladas. Elas estão na igreja, mas quando vem a pancada da vida, quando vem aquela dificuldade inesperada, quando vem a decepção com alguém, quando vem uma proposta de fora, feita por amigos ou pessoas da nossa convivência, facilmente esta pessoa larga a sua, vamos dizer assim, a sua vivência na fé. Ela deixa os cultos, ela abandona a célula, ela sai dos grupos da igreja, ela até começa a procurar outras igrejas, até outras religiões. Será que nós sabemos em quem nós temos crido? Nós conhecemos o nosso Deus de verdade? Porque você precisa conhecer a Deus de verdade. E para você saber em quem você crê, para você conhecer a Deus de verdade, você tem que ter práticas de fé, disciplinas espirituais. Firme na igreja, leitura da palavra, a escola bíblica, escola de crescimento, oração, jejum, troca de experiência com pessoas que sabem mais, que têm uma trajetória mais longa, que venceram várias dificuldades, que enfrentaram várias lutas e que permaneceram. Então, nós temos que saber em quem nós temos crido. Vamos lá, porque senão o nosso tempo vai acabar aqui. Nós temos ainda 10 minutinhos aqui, vamos lá. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços
ele me prestou em Éfeso. Olha que interessante aqui a gratidão de Paulo, né? Ele vai citar aqueles que o abandonaram, mas você não percebe aqui mágoa. Ele apenas cita. Para quê? Para fazer uma menção honrosa. Uma menção honrosa a Onesíforo, que ele faz questão de dizer, não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Pelo contrário, quando veio a Roma, ele procurou diligentemente até me encontrar. Então, nós temos que reconhecer as pessoas que nos momentos difíceis não nos abandonam, permanecem do nosso lado. E por outro lado, o que mostra o seu caráter cristão, o que mostra a sua fidelidade, a sua lealdade, é nos momentos difíceis você não abandonar a pessoa da sua aliança. No momento difícil, o marido não pode abandonar a esposa. No momento difícil, o filho não pode abandonar o pai. No momento difícil, um discípulo não abandona o seu pastor, o seu mestre, só porque veio um tempo difícil. É o tempo difícil que revela as pessoas. Eu costumo dizer que no churrasco todo mundo é amigo, mas é na hora da prova, da luta, que o caráter das pessoas é revelado. Então Paulo faz questão de citar a sua gratidão em relação a isso. Capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui falando, citando a graça. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, olha aqui que interessante agora. Confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, aqui você vê 4 gerações. Paulo transmite a Timóteo. Timóteo confia a homens fiéis. Os homens fiéis ensinam a outros. É assim que a palavra de Deus vai alcançando as pessoas, né? De geração em geração e através de homens fiéis. Homens que não vão adulterar o conteúdo do ensino. Homens que não vão distorcer a graça. Homens, quando eu digo homens, é homens e mulheres, que não vão comprometer a pureza do evangelho. Homens que vão também ter capacidade de ensinar. A palavra tem que ser ensinada a todos, mas especialmente ela deve ser transmitida a quem tem capacidade de ensinar, para que ela possa continuar sendo transmitida e ensinada através dos tempos e das gerações. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Olha aqui as comparações que Paulo vai fazer agora. Nenhum bom soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós somos soldados de Cristo, alistados para um exército, portanto a nossa vida comum do mundo, ela fica em segundo plano, não pode ser a minha prioridade. Agora a minha prioridade é servir a esse exército. É isso que Paulo está dizendo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Olha que interessante aqui, Paulo dizendo, a vida cristã tem regras. A vida cristã tem princípios. E como eu quero ser coroado, recompensado, galardoado, se eu não sigo esses princípios, se eu não vivo de acordo com as regras, se eu quero viver do meu jeito, fazer do meu jeito, se eu vou à igreja só quando eu tenho vontade, se eu oro só de vez em quando, se eu não me imponho disciplinas espirituais, se eu não permaneço fiel na hora da luta. Então, Paulo está dizendo, você quer ser coroado?
Lembra, o atleta ele tem que seguir as regras. Então você tem que seguir aquilo que Deus espera de você, para que você receba a recompensa. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aqui mais uma vez ele falando de recompensa. Veja bem, uma coisa é a salvação, é pela graça. Outra coisa é o reino de Deus. Tem a ver com recompensa, né? Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado, você se apropria dele pelo esforço, né? Você tem direito a recompensas no reino de Deus quando você se esforça, quando você dedica a sua vida à obra de Deus. Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com galardão. Na sequência aqui, vamos lá, nosso tempo está curto. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Criminoso porque estava pregando. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Olha que palavra, que afirmação poderosa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não pode ser presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Olha aqui, mais uma vez, tem a ver com salvação. Se morremos com ele viveremos. Salvação. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Aqui já tem a ver com o reino, galardão. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Obreiro aprovado. Obreiro que se apresenta diante de Deus sem ter do que se envergonhar, ou seja, tem uma vida de testemunho na comunidade cristã e maneja bem a palavra da verdade, conhece a palavra de Deus. Um obreiro, alguém que está pregando, alguém que está conduzindo uma igreja, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. E Paulo vai terminar então fazendo essa comparação de que numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Porque uns têm fins honrosos, outros desonrosos. Aí você pensa assim, pastor, eu não entendo, como é que pode na igreja ter pessoas que se comportam de maneira tão estranha, né? E estranha é pouco, né? De maneira tão errada, tão injusta. É porque na casa de Deus, em qualquer casa é assim, e até na casa de Deus, há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. Nós temos que escolher que tipo de vaso eu serei. Um vaso de honra ou um vaso de desonra. Até no céu, Satanás e os seus anjos se tornaram vasos de desonra.
enquanto os anjos que permaneceram fiéis se tornaram vasos de honra. E aqui, para a gente concluir, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 25. Aliás, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para terminar essa nossa aula. Cabe a nós não brigar com as pessoas. De repente alguém está entrando por um caminho errado. De vez em quando a gente se depara na igreja com pessoas que estão na igreja e que estão se desviando dentro da igreja, tomando caminhos errados, ouvindo pessoas erradas. O meu papel não é brigar com essas pessoas, mas é com amor, com equilíbrio, exortá-las acerca da verdade. Para quê? Diz aqui, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Bom, pessoal, é isso aí. A nossa aula de hoje acaba aqui. Semana que vem nós vamos continuar aqui, 2 Timóteo, vamos concluir a carta, né? Capítulo 3 e capítulo 4, na sequência das cartas paulinas. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.